13 milhões de tomadas. Boa noite, pessoal. É isso aí. Vamos aguardar aí um momentinho para o pessoal entrar. Boa noite pessoal, boa noite Cris, seja bem-vinda aí. Vamos aguardar aí alguns minutinhos, né? O pessoal tá chegando. Boa noite Beth, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Seja bem-vinda. Boa noite tia Daisy, seja bem-vinda aí. Vamos aguardar um pouquinho aí. Boa noite Cláudia. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar. Boa noite, mãe. Para a gente poder dar início. Só um minutinho. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, pessoal. Hoje é o dia de São Jorge, né? Que muitos comemoram. Boa noite, Ana. Tudo bem? Um beijo aí, meu pai. Então, é um dia especial. Todos os dias são especiais. Mas vamos aqui ainda falando um pouquinho, né? Só para passar alguns minutinhos para o pessoal poder continuar chegando. Como eu estava falando, hoje é um dia que se comemora aí São Jorge, né? E a gente também segue na mesma linha do Ogum. Eu tenho até a camisa dessa cor hoje para homenageá-lo, né? Lógico que isso depende muito de nação, qualidades, etc. Mas eu senti vontade de botar o azul. A gente tem que deixar sempre claro, né, que Ogum ele é um orixá e São Jorge, né, o guerreiro que ficou conhecido por defender Jesus. Então, né, são coisas totalmente diferentes, mas acabaram que foram criados essa junção entre esses dois nomes, tá? A gente veio falando aí das lives anteriores, né? A gente falou de Fraternidade Branca, e se eu não me engano foram em 3 partes. Falamos de obsessão, que foram 3 partes também, né? E agora a gente vai estar falando de desobsessão, né? E vai estar aqui explicando uma coisinha ou outra, né? Tentando elucidar as pessoas de uma forma logicamente não tão profunda, né, que eu gostaria de estar fazendo, até porque está aqui numa live tentando levar um pouquinho de conhecimento e de ajuda, né, para todas as pessoas que irão assistir essa live, ok? Então eu vou estar iniciando, né, a live com as orações. Eu escolhi uma oração hoje diferenciada. Boa noite, filho, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, sempre a gente tem que pensar que essa live ou qualquer outra, algumas lives que são feitas por espíritas ou por zeladores, ou seja lá o que for, né? Com o intuito de elucidar
as nossas dúvidas. Então ela é sempre importante, sempre vale a pena. E logicamente, né, a gente tem que deixar claro aqui que... Boa noite, Ana, salve, seja bem-vinda. A gente tem que deixar bem claro aqui, né, que... Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Então a gente tem que deixar bem claro aqui que ninguém é dono da verdade, né? Absolutamente ninguém é dono da verdade. E a gente tenta passar aquilo que a gente buscou, né, aprender, estudou, etc. e tal. Então, vamos dar início aí, né? Boa noite, filha, Pai abençoe, seja bem-vinda. Então, só para a gente encerrar aqui o assunto, né, de Ogum, que São Jorge, que São Jorge possa realmente ser esse espírito, né, guerreiro e protetor na vida de todos nós, principalmente nesse momento que nós estamos passando aí do Covid, que está complicado, e que Ogum, da mesma forma, né, possa estar abrindo o caminho de todos, possa estar vencendo não as nossas batalhas, mas afastando por muitas vezes nossos inimigos. E como a gente falou de desobsessão no outro tema, né, me fizeram uma pergunta interessante, e quem quiser fazer pergunta pode fazer até aí na live mesmo. Mas me fizeram uma pergunta interessante assim: poxa, né, diante de tudo aquilo que foi falado sobre a obsessão e tal, os mentores, guardiões que a gente tem, etc. e tudo mais, por quê, né? Porque muitas vezes, porque na verdade todos nós somos obsediados, fato, uns mais, outros menos, né? Boa noite, Magna. Então, uns mais, outros menos, uns por mais espíritos e outros por menos espíritos. Boa noite, Adriana. Então, por que existe isso, né? Primeiro, existem vários fatores. Então, respondendo a pergunta da live anterior, antes da gente ficar começando essa live de hoje. Então, assim, deixa eu tirar o som aqui que eu esqueci. Perdão aqui. Então, assim, para deixar claro, primeira coisa que a gente tem que entender, que os nossos mentores espirituais, eles estão aqui no intuito de nos orientar à evolução. Então, muitas vezes a gente, para evoluir, precisa de passar por diversas coisas na nossa vida. Então, o mentor espiritual, ele não pode, né, ou seu guardião, guia, ou seja lá como você queira chamar, existem 1000 nomes para isso, mas o cachorro está preso hoje, então ele está enchendo um pouco o saco aqui. Não sei se eu solto ele ou alguma coisa, mas acho que eu vou soltar. Solta ele lá para mim, por favor. Então, aí deixa ele quietinho aí. Então, assim, obrigado. Então, assim, o que acontece? Respondendo a essa pergunta, significa que, primeiro, existem vários tipos de obsessão, como nós falamos lá. Então, pode ser uma obsessão de um antepassado, e pode ser às vezes o antepassado ele é consanguíneo, que significa, né, familiar. Às vezes uma obsessão de algum espírito que nós prejudicamos numa vida anterior, entendeu? Como vários casos existem aí, até o próprio filme do Divaldo Franco fala isso, entendeu?
é um espírito lá que atormenta ele há 400 anos, etc. Então isso é uma obsessão por um antepassado, né? Só que não consanguíneo, né? Então existem vários tipos de obsessão. E ali, aquilo ali são formas que a gente vai ter de tentações e etc., para que a gente consiga superar e crescer espiritualmente. Logicamente, né, sempre tudo isso será avaliado na nossa conduta. Então, nossa conduta moral, ética, etc., ela estará sempre sendo avaliada para que nós possamos, de certa forma, evoluir, né, e ter a oportunidade de se libertar dessas obsessões. Lembrando que nós mesmos estaremos sempre abrindo espaço para esse tipo de energia conforme nosso pensamento e emoção. Por isso a gente precisa buscar sempre a evolução espiritual, tá? Então, acho que ficou bem respondido aí a pergunta na qual foi feita. Então vamos dar início à live. A gente deu aí um tempinho já para o pessoal entrar. Quem tinha que entrar, passou uns 10 minutos. Então quem tinha que entrar entrou, e quem for entrando vai pegando aí a live pelo caminho, ok? Então vamos começar com as nossas orações aí. Eu separei algumas orações aqui para a gente fazer, umas 2 diferentes hoje, e eu separei aqui um trecho, né, super interessante, né, baseado nas leis espíritas, né, que eu gostaria de lê-lo antes da gente começar a oração. Ele fala assim: a evolução espiritual faz parte de todas as pessoas quando elas reencarnam, sendo o objetivo de suas vidas, né? Sempre falando, repetindo para o pessoal que a evolução espiritual, ela está ligada diretamente ao karma da vida de todas as pessoas. E aí é a partir dessa situação que é possível se redimir dos seus erros cometidos em outras vidas, e aprender com esses erros, né? Com os erros das outras vidas, porque você será cobrado por eles, com os dessas, porque, né, existe a lei de causa e efeito. Então toda causa gera um efeito. Boa noite, tia Maria Helena, seja bem-vinda. Esteja de coração aberto e reflita a partir dessas preces que nós vamos fazer agora, para a gente iniciar essa parte de desobsessão, ok? Repetindo, logicamente, eu estou aqui falando de fraternidade branca, de obsessão, desobsessão. Ainda vou preparar a semana que vem a live, eu ainda não sei, vou pensar, mas eu estou dando informações importantes para que as pessoas consigam entender determinadas coisas, mas certas coisas que eu vou falar assim, não, isso aqui não, porque isso aqui é para dentro da minha casa, porque isso aqui é um tema que é só para os médiuns ali, etc. Ok? Antes de eu começar, a gente tem a nossa amiga Magna perguntou: é comum sentirmos a presença de orixá antes do dia dele? E por que isso acontece? Lógico, é comum. O orixá orixá significa força da sua cabeça, né? Então o orixá está sempre na sua cabeça, é aquele que dirige a sua cabeça, a sua mente, etc. Logicamente, quando ela está em equilíbrio, né, e bem cuidada. Então, logicamente, você pode sentir o orixá em qualquer momento do dia ou em qualquer dia. Ele não tem dia específico para que ele possa transmitir a energia dele a você, ou seja, até a presença dele a você. Logicamente, não incorporar em locais inapropriados, não se incorpora em locais inapropriados, porque a incorporação em locais inapropriados abre caminho para o obsessor, ou seja, provavelmente, se você incorpora em locais que não estão preparados para aquele tipo para receber aquela energia, você também dá brecha
porque na hora que sua divindade, sua entidade, ou seja lá o que for, vá sair ou se desprender do seu corpo físico, eu não me lembro agora, mas eu acho que é 10 segundos ou alguma coisa assim, você fica aberto para a entrada de uma energia negativa. Então, por isso que acontece algumas obsessões. Existem casos de que a pessoa está virada e depois vem um obsessor, por conta de que isso se deve fazer apenas em lugares preparados para esse tipo de trabalho espiritual, tá? Então, é isso, tá? Acho que ficou bem respondida a pergunta. Tá bom, Magna? Não sei, qualquer dúvida aí você pode escrever que eu tento explicar da melhor forma possível, ok? Então vamos lá, a nossa primeira oração, né? Senhor, que nesse dia de hoje nós possamos a quem estar com frio dar o cobertor, mas se esse frio for da alma, que nós tenhamos condições de dar o afetivo calor. Se alguém chora, que nós possamos suas lágrimas enxugar. Mas, se eu também estiver em dor, que pelo menos possa a companhia fazer aquela pessoa. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter a quem ouvir ou ter quem nos ouça. Enfrentar sem ter com quem contar, que também é uma situação muito difícil. Assim, Senhor, e por tudo isso nós te suplicamos, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para aqueles que são ignorantes. O desprendimento frente à pobreza, a solitude moral diante das reclamações de uma criança, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem qualquer condição, a solicitação moral e a verdade sem interesses e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que eu preciso espiritualmente ainda crescer. Que assim seja. E que Deus possa... Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Que Deus possa estender, né, esse pedido a todas essas pessoas que estão aí diante desse momento difícil que é o coronavírus. Então, vamos usar máscara, né? Porque para que a gente possa ter a nossa saúde resguardada e resguardar aquele que nós nos amamos. Tá bom? Obrigado, Magno. Vamos à próxima oração. Essa oração foi psicografada por Chico Xavier, tá bom? E a anterior por Francisco de Assis, pelo Espírito, né? Lógico, estou falando pelo Espírito. Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que a minha palavra, o meu pensamento, nesse momento seja dirigido a eles. E dessa forma possa ajudá-los, a fim de que continuem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde estiverem. Espero com resignação o momento de me unir a eles na pátria espiritual, pois sei que é temporário a nossa separação. Mas quando tiverem a tua permissão, que possam vir ao meu encontro para enxugar minhas lágrimas de saudades. Psicografada por nosso grande, mestre Chico Xavier. Então, amém, que essa prece ela foi feita para os nossos entes queridos, porque muitas vezes a gente lembra dos nossos entes queridos e muitas vezes eles nos obsediam, mas também muitas vezes nós os esquecemos. Então, eu escolhi essa prece de hoje porque, como eu falei, lá em casa a gente também cuida de antepassado. Então, essa é uma prece voltada para
especificamente os antepassados, né? Para que eles nos reconheçam e nos entendam diante de todas as situações complexas da nossa vida, daquilo que a gente faz, ok? Então, vamos à nossa última oração de hoje aqui. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta ao nosso espírito a majestade do teu reino e infunde em todos nós o sentido da luz e do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus mártires na cruz, dá aos que acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita no caminho da virtude, o único pela qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais das falanges, purifica-nos com todos os raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu reino, santuário bendito e de todos os amores. Amém. Então vamos dar início aí, né, a primeira parte, a primeira fase da desobsessão. Ok? Separei algumas coisas aqui para a gente falar. Obrigado, eu também adoro essa oração, ela é muito linda. Amém, Iago. Então vamos lá. Desobsessão. Né? O que a gente pode entender como desobsessão? Emprega a doutrina da entidade ou entidades que estão atuando como obsessores. Extremamente delicado. É um processo de desobsessão. Exige a formação de médiuns bem equilibrados, desenvolvidos e moralizados. O grupo ideal é aquele constituído por pessoas que exercem suas atribuições com amor e desejo de auxiliar. Para que haja tratamento eficiente, são exigidas condições na parte do paciente, na família e nos médiuns que irão trabalhar no tratamento espiritual. Então vocês observem que como é complexo a gente trabalhar com a desobsessão, porque exige todo um preparo da casa, né, daquelas pessoas envolvidas nesse tratamento, e não só da casa e das pessoas envolvidas no tratamento, mas como principalmente, né, daqueles que estão passando pela desobsessão. Não só a pessoa, mas como a família da pessoa, muitas vezes também tem que estar ciente. Infelizmente, às vezes, nem sempre a família pode estar ciente, mas a gente tem que ter todo o amparo e uma logística para que a gente possa fazer uma desobsessão de uma forma positiva e que ela vá fluir, ela vá funcionar da maneira que a gente espera, tá bom? Então, do paciente, ou seja, em relação àquela pessoa que vai ser tratada, é preciso que ela deseje a cura e siga os tratamentos que, na maioria das vezes, são longos. Então, ninguém pode achar que está obsediado e vai chegar na casa espiritual achando que vai ali fazer o tratamento de um dia e pronto, eu estou livre do obsessor. Não é assim. Eu sei que muita gente fala que é assim e que não sei o que e blá blá blá. Eu não estou aqui para criar, sei lá, polêmica ou nada disso, mas infelizmente não é assim, tá? Existem inúmeros obsessores, como eu falei nas lives anteriores, né? E variedades, cada um tem, né, sua dificuldade, seu apego, etc. Então, e cada um também tem seu tratamento e dificuldade de ser retirado daquela pessoa, ok? Então, ter paciência e acreditar na força da espiritualidade, né, e de Deus é o fundamental.
buscar amparo em algumas orações, cultivar hábitos saudáveis e, mais do que tudo, se transformar moralmente. É lógico, porque a obsessão, os níveis se agravam diante da condição moral de cada ser humano, né? E como eu falei em outras lives, moral é aquilo que está lá, que todo mundo prega: não mate, não roube, e etc. Né? Como a gente já falou em outras lives, para que eu não seja repetitivo. Quando a gente fala da família, a família dessa pessoa, né, no caso do obsediado que vai passar por uma obsessão, precisa compreender, o drama pela qual o paciente está passando e colaborar com seu tratamento, não esquecendo que a harmonia do lar é fator de suma importância. É lógico, não adianta a pessoa estar passando por uma desobsessão e não, eu vou ver o filme do Exorcista, eu vou ver o filme, sei lá, do Jason ou alguma coisa. Então fica um pouco difícil. Então, logicamente, as pessoas têm que procurar e esse é o grande fundamento das casas onde trabalham na desobsessão, porque falta a pessoa instruir aquelas pessoas que estão passando por esse processo de desobsessão. Então essa instrução ela tem que ser dada, né? Onde a pessoa ela tem que mudar até alguns hábitos na sua vida, né? Para se livrar disso. Bom, em relação aos dirigentes e médiuns, né, de uma casa espiritual para desempenhar esse papel de desobsessão, por parte dos nossos irmãos médios que se envolveram no tratamento, é importante possuir elevação moral e de sentimentos, sabendo dominar suas emoções. Lógico, né? Porque senão o obsessor ele contamina aquele médium e ele se deixa levar pela condição mental e sentimental, e muitas vezes o obsessor vai ali, até pega aquela pessoa assim, né? Incorpora aquela pessoa e passa a ser um ato até de possessão, quando a pessoa ela não tem o controle da sua mente e dos seus atos, né? E aí, quando isso acontece com o médium, significa que ele está extremamente mal preparado, porque ele tem que ter consciência e saber que ele está desempenhando um papel ali, e ali tem amparadores crísticos, né? Amparadores espirituais, mentores, que dão até essa oportunidade, mas não que qualquer outro espírito tome conta do corpo daquela pessoa, né? Ver o paciente como um irmão, né? E ter o desejo de ajudar, o desejo real de ajudar aquela pessoa, e não estar ali por qualquer outro motivo, ou não sei, né? Ego, vaidade, ou sei lá, querer aparecer de alguma forma. Não perder a paciência de forma nenhuma, né? Ou seja, a parte difícil de uma desobsessão é quando a gente faz a desobsessão na pessoa, é muito mais fácil de quando a gente faz a desobsessão e aquela pessoa ela acaba sendo tomada por um espírito, né? Porque o espírito fala coisas, faz coisas, etc. Então a gente tem que ter muita paciência para o sucesso da desobsessão, né? Não adianta a gente querer sei lá, impor uma porção de coisas, falar uma porção de coisas. Eu já cansei de ver tanta coisa que eu fico até... Mas a gente tem que ter paciência, tem que ter equilíbrio, tem que ter calma para a gente conseguir atingir o objetivo, que é dar caminho àquele obsessor, né? Muitas vezes o obsessor ele tem que ter um caminho dele no amor, porque na força, né, não é que não consiga, mas pode ser muito mais traumático para todos, não só para aquela pessoa, mas como para o próprio obsessor que está ali, né, precisando de luz, ok? Saber empregar a autoridade quando for necessário, ou seja, a gente está ali fazendo essa desobsessão com amor, mas também a gente tem que ter autoridade e tem que ter aquele senso crítico para a gente saber
o momento de intervir com determinadas forças, né? Então, assim, para que você tenha autoridade com esse tipo de espírito, você precisa ser uma pessoa que você está íntegra, né? Que você tem você está preparado dentro da sua conduta moral, ética, etc., dentro das leis espirituais, para que você não passe por nenhum outro problema ou não traga problema para aquela pessoa que está passando por uma desobsessão, tá? E por último, estar sempre conectado com o astral superior através da prece e do pensamento positivo. Então, esses são os pontos para que o dirigente e os médiuns, né, e a casa tem que ter para fazer uma desobsessão. Então, vocês podem perceber que é um assunto extremamente complexo. Primeiro a complexidade que é uma obsessão, né, e os casos que a gente falou aqui nas outras lives, e agora o quanto é difícil, né, da gente tratar um obsediado, ou seja, tratar aquela obsessão no intuito de levar a cura, né? Não sei se a gente pode até chamar de cura, mas levar a libertação, a palavra certa é essa, a libertação desse espírito, na qual muitas vezes não deixa a vida material, ou a vida espiritual, ou a vida amorosa, ou a vida financeira, ou a saúde, enfim, né? Não deixa aquela vida ir para frente, prosperar e etc. Ok? Tratamentos de apoio na qual a gente utiliza, né? Ou seja, doutrinado o obsessor, que se propõe a mudar de procedimento, resta tratar o paciente encarnado. Ou seja, então vocês podem observar que a complexidade ela é tão grande que a gente muitas vezes precisa tratar primeiro a desobsessão para depois a gente tratar a pessoa, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa carrega as marcas desse processo obsessivo, tá? Então é preciso equilibrar suas vibrações, limpar as energias nocivas deixadas pelo obsessor e, logicamente, fortalecer o seu corpo espiritual, tá? Para isso, existem alguns tratamentos que eu vou ditar aqui agora. Primeiro, fluidoterapia. O que é isso? É o passe magnético com água fluidificada para limpar, reequilibrar as energias do paciente. Isso aí, qualquer casa espiritual faz, né? Lá na minha, a gente usa a parte dos ciganos, como lá em casa é ecumenista, né? A gente trabalha em todas as linhas, então a gente usa a parte do cigano e a parte do kardecismo e a parte da fraternidade branca para fazer esse trabalho de passe e fluidificação de água é feito apenas na minha casa, na parte cigana, kardecismo e fraternidade branca, ok? Existem lugares que trabalham também com a parte de Exu, Caboclo, Preto Velho, né? Fazendo esse tipo de trabalho que na verdade não importa em que direção vai ou com que entidade, isso ou aquilo. O que importa é fazer fazer isso de uma forma correta, né? Terapia ocupacional. Manter o paciente ocupado em trabalhos que o atraia, de modo a mantê-lo afastado de pensamentos doentios. Lógico, é aquilo que a gente falou é o que eu falei anteriormente ali. Não adianta querer fazer uma desobsessão na pessoa e ela tá vendo coisas que não tem sentido, porque aquilo só vai piorar a questão obsessão, tá? Terapias alternativas, né? Algumas que a gente pode chamar de terapias alternativas é cromoterapia, né? Para quem não sabe o que é cromoterapia, é a terapia através das cores, né? A gente usa, alguns locais usam lâmpadas nos quartos, né? Você vai ter que passar
pelo quarto azul, vai ter que fazer o tratamento no verde e tal, ou com a luz direta da própria cromoterapia, incidindo aquela cor durante determinados minutos, dependendo da necessidade daquela pessoa. Cristais, né, que são as pedras, né, de cristais e tal, que está relacionado aos 7 maiores chakras das pessoas, né, que normalmente esses chakras, eles quando estão em mau funcionamento, eles precisam ser avaliados, né? A pessoa, quando vai fazer um tratamento dentro de uma casa espiritual, ela precisa ser avaliada. Aquela pessoa que está lá dentro do quarto dos cristais, ele precisa avaliar se o chakra dela está... Como está aquele chakra? Se está ruim, se está bom, se ele está negativo, se está girando normal, enfim, se está desobstruído, se está obstruído. Até porque o problema do chakra causa problemas diretamente nos seus órgãos. Então, muitas das doenças que são direcionadas no seu corpo físico, elas estão ligadas, né, ao campo astral que se deram pelos seus próprios chakras. Então, os chakras, eles acabam, se estiverem funcionando erradamente ou mal, eles acabam que prejudicam determinados órgãos e assim causando doenças naqueles órgãos que estão ligados àquele chakra que está doente. Entendeu? Então esse tratamento é extremamente importante, tá? E lá em casa eu também trabalho com essa parte toda aí que nós estamos falando, é feito na parte cigana, tá? Aí a gente vem aqui com a harmonização do chakra, que eu já acabei falando logo na frente, com o reiki, né? Que muitas vezes dentro do próprio quarto de cristal, o médium que está lá, ele vai avaliar se existe a necessidade do reiki ou não. Então aquele processo, ele vai verificar os seus chakras, ele vai verificar os seus pontos energéticos, ele vai usar o tratamento de cristais, e se aquilo ali estiver complicado, então ele usa o reiki, ok? Que é para potencializar aquilo tudo que está acontecendo ali. E por fim, a gente também tem o tratamento de florais, né? Que também são muito eficazes, ok? Então, a terapia seguinte, ela se chama ludoterapia, que é a gente cultivar divertimentos sadios, ou seja, leituras de livros que façam algum sentido, né? Leitura por exemplo, aconteceu na Casa Espírita, Guardião da Meia-Noite, Livro dos Espíritos e etc. Seriam milhares de livros aí, né? Que é o Cavaleiro da Estrela Guia e tal, que são livros que eles possam trazer algum tipo de entendimento, fazer com que vocês possam crescer de alguma forma espiritualmente, tá? Atividades, né? Atividades positivas, né? Bons programas, né, de televisão, como a gente falou, assistir bons filmes e tal, boas músicas, né? E passeios para locais com tranquilidade, nada de passeio para local tumultuado, com gente trazendo diversos tipos de problema e etc. Ou seja, com questões energéticas, com vibrações energéticas muito densas e muito pesadas em volta de você. Então você tem que procurar locais mais tranquilos para você ir, ok? Um parque, um jardim botânico, um museu, um teatro, um cinema e tal, né? Não dá para ir numa música ao vivo, dependendo do show até dá, né? Se for aquelas coisas mais contidas, é mais tranquilo. Agora, se for aquele negócio mais complicado, aí fica mais difícil da gente estar tendo sucesso nesse tipo de tratamento, tá bom? A reeducação, ela vem através de palestras, né, e de evangelização. E quando a gente fala aqui de medidas gerais, a gente fala de incentivar o paciente a direcionar a maneira positiva o seu pensamento,
dando-lhe noção da caridade no seu verdadeiro sentido do Evangelho. Isto é ser indulgente e benevolente para com o erro dos outros e praticar o perdão sem qualquer tipo de ofensa. Eu aconselho aqui, sei lá, de repente as pessoas podem fazer o Evangelho no lar. Nem sempre fazer o Evangelho no lar é ler o Evangelho dentro de casa, né? Às vezes fazer o Evangelho no lar é você ler também livros espíritas que tragam uma mensagem e você discutir sobre aquilo, sobre a importância daquilo, né? Você vê filmes espirituais e você também falar sobre aquilo, discutir, trazer aquilo, não olhar um filme como um filme comum, e sim como algo que está tendo e acrescentando para a sua vida, ok? Uma introdução rápida aqui sobre essa situação da desobsessão. Muitos são os tipos de desobsessão empregados nas diferentes instituições existentes na nossa seara da espiritualidade. Mas, possivelmente, não iremos encontrar nenhuma que seja igual a outra. Perfeito. Devemos, antes, entender e saber respeitar a diversidade dos cultos praticados nessas instituições. Ou seja, se você está naquela instituição ali, seja ela Umbanda, Candomblé, Kardecismo, Fraternidade Branca, a Oriente, seja ela qual for, né, você precisa respeitá-la, precisa entendê-la. Logicamente que você também precisa buscar um entendimento para que você saiba se realmente está ali no local certo ou aquilo ali está contribuindo para alguma coisa, né? Porque infelizmente hoje em dia está cheio de gente aí complicada, né? Então a gente infelizmente não está podendo acreditar em todo mundo. Então a gente precisa ter atenção nessa parte, mas agir sempre com respeito, né? Porque cada um tem a sua metodologia. Ter humildade suficiente para saber que somos detentores, que não somos, na verdade, detentores de uma verdade única. Ter lealdade suficiente para saber que devemos seguir os preceitos do culto daquela instituição que você está fazendo, sem questionamentos e com plena confiança. Ao mesmo tempo, não podemos fechar os olhos ao conhecimento, foi como eu falei. Tem que seguir, sim. Tem que respeitar, sim. Mas também tem que prestar atenção, porque não adianta querer fazer um trabalho desse e na própria instituição ter atitudes de conduta falhas, né? Aí você sabe que aquilo ali está complicado, né? Sempre buscando, né, seja ele fora ou dentro, a sua melhora moral, né, individual. Então, essa é a principal coisa que a gente precisa saber, né? Pulei algumas folhas aqui, porque como eu falei anteriormente, isso aqui é só para casa espiritual. Bom, copo com água. Muitas pessoas já me perguntaram, a relação do copo com água, etc e tal. Então eu marquei isso aqui para estar podendo falar aqui para o pessoal. O copo com água, ele funciona somente, esse copo com água, detalhe, ele não pode ser água da bica, né? Ele tem que ser água filtrada, ok? Então o copo com água somente funciona como um recipiente isolador. A água funciona como elemento ionizado positivamente, capturando as energias negativas. O elemento copo com água é um concentrador de energia negativa, ou seja, ele vai puxar tudo ali para dentro, onde são guardadas durante aquela sessão para posteriormente serem eliminadas e dissipadas. Então esse é um único trabalho que a gente faz com o copo do ar. Aquele copo só tem essa função, para absorver aquilo ali, né? E logicamente tudo é uma programação. Então eu vou fazer uma prece, vou botar um copo com água e eu posso beber? Pode. Logicamente você precisa colocar o copo com água e direcionar, né, o seu pensamento e a sua prece para que os mentores espirituais
possam estar colocando algum bálsamo de cura naquela água para que você possa contrair. E outro pensamento é que ele sirva como realmente, né, um para-raio para que você leve, né, em direção à água, em direção à terra e etc. essas energias que são mais densas ou complicadas. Tá bom? Sobre essas energias, né, dentro do trabalho de desobsessão, são movimentadas tanto energias positivas quanto negativas. Portanto, é necessário que se esteja firme em pensamento, com mente e com pensamentos edificantes, né? Ou fazendo oração, etc., para que seus pensamentos não sejam contaminados. Ok? Tanto da pessoa que está fazendo a desobsessão, quanto aquela que está passando. Formas de pensamento são aquelas coisas bastante complexas, né? Que é o que mais aflige a humanidade aqui, né? Momentaneamente, agora não, com a pandemia, mas tudo isso aconteceu, né? Por conta de nosso plano aqui, nossa dimensão, ela está extremamente sobrecarregada de fatos, né, e de pensamentos ruins, pensamentos egoístas, pensamentos, enfim. Eu vou falar um pouquinho para vocês poderem entender. Então vamos lá, formas de pensamento. As formas de pensamento são como esferas plasmadas, né? Ou seja, esferas de energia de ectoplasma, ok? Prontas para serem estouradas e se perder dentro daquele ambiente, seja ele qual for. São altamente nocivas quando o pensamento é ruim. Tudo o que pensamos, principalmente dentro de um templo, tende a se plasmar. Quando ele fala templo, a gente fala de casa espiritual, tá? Criando assim uma forma de pensamento. Todos os guias espirituais se utilizam desta energia, mas como eles, os obsessores também. Sendo assim, devemos nos doutrinar de forma a não produzir formas baixas vibratórias, né? Pois uma vez pensado aquilo ali, estará plasmado e não vai ter como voltar atrás. Então devemos imaginar as formas de pensamento como bolhas de energias recheadas com nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins. E todo pensamento dentro da corrente se faz uma forma de pensamento. Então, partindo dessa premissa, verificamos que durante a sessão, né, do centro espírita, ou da casa de Umbanda, ou do cigano, seja lá o que for, está lotada de formas de pensamento. E a elas são usadas ou não. Quando existe um número grande delas em forma negativa, cria-se um desequilíbrio e os nossos irmãos, amigos e mentores, né, Exus, né, ou outros, né, mas são principalmente os Exus, são encarregados de explodirem essas bolhas que causarão vazamento do seu conteúdo e, claro, que pretendendo-se ter o maior controle possível, porém, às vezes é impossível de controlar ou conter todas essas energias, dependendo das pessoas e dos pensamentos que essas pessoas tenham dentro daquela casa espiritual. Então, entendendo isso, podemos aprender que a moral do médium é a maior arma contra o obsessor. E assim sendo, devemos sempre vigiar em torno disso. Então, uma coisa que fica bem clara é que, às vezes, os médiuns daquela casa, eles têm que estar bem preparados, porque se eles deixarem se contaminar por qualquer pensamento negativo, aquele pensamento negativo se volta contra a casa e contra eles também. E é por isso que existe grande, às vezes, esvaziamento da casa espiritual. Algumas casas espirituais, sim, elas têm problemas, elas
sei lá, os dirigentes da casa, isso ou aquilo, eu não sei, a casa não tem aula, ou não sei lá o que, isso não é um problema meu. Mas nós não devemos também fechar os olhos para que muitas das vezes as pessoas, elas não acabam saindo da casa, elas acabam sendo retiradas da casa pela própria espiritualidade, por elas estarem incessantemente pensando negativo. Ou seja, os espíritos de luz, eles permitem que aquela pessoa chegue até aquele local e naquele momento elas terem com pensamento negativo. Então eles vão tentar trabalhar. Numa outra sessão, eles vão tentar trabalhar. Numa outra sessão, vão tentar trabalhar. Mas se eles estão vendo que aquela pessoa não consegue se desprender daquele pensamento nocivo, e aquilo está causando como é que eu vou te falar? Um mal muito grande para as outras pessoas, então acaba que aquele espírito guardião daquela casa, ou o próprio espírito guardião daquela pessoa, afasta aquela pessoa momentaneamente daquele local, para que ela tenha a oportunidade de aprender, né, de entender com o que estava acontecendo com os seus pensamentos, com os seus erros. Porque, como a gente sempre falou aqui desde o início, lá atrás, a obsessão se dá pelo pensamento, pela emoção. Então, quando você pensa muito negativo dentro de uma casa de santo, de axé, de templo, seja lá o que for, você atrai tudo isso para aquela casa. Então você prejudica não só a casa, mas como seus irmãos, como os consulentes, como os mentores, como todo mundo. Entendeu? Estou falando de médiuns, porque as pessoas de fora, a casa está preparada para receber aquelas pessoas. Porque ali é uma instituição de caridade. Então a gente está preparado para receber aquelas pessoas. A casa está preparada, os espíritos estão preparados para receber aquela pessoa ali. Mas quando pessoas de dentro da casa que não tomam jeito, é como se fosse o cavalo de Troia. Então as coisas acontecem de dentro para fora. Entendeu? Então isso causa um dano muito grande a uma casa espiritual. E aí acaba se acontecendo o afastamento de alguns médios ou de muitos médios, devido à situação momentânea daquela situação momentânea, né, que passa aquelas pessoas, para ver se aquelas pessoas despertam dessa inconsciência, e ter a oportunidade de seguir em frente depois. Pode ser até que volte para a mesma casa, ou dê sorte de encontrar uma casa boa também, ou enfim, não sei, entendeu? Mas é por aí. Deixa eu ler aqui que a gente mandou. Obrigado, Eliana, obrigado. Que Deus te abençoe também, né? Infelizmente, às vezes as pessoas, elas não têm muita paciência, né? De escutar, de assistir a live, e de buscar o conhecimento, mas isso faz parte da evolução do ser humano, né? Porque infelizmente, como eu sempre falei lá atrás, a gente vive aqui uma era de trevas, né? E a era de trevas, ela não está ligada a nada a não ser a treva da ignorância, a treva da falta de conhecimento. Então isso é bastante complicado, né? Deixa eu ver aqui o horário para a gente não estar extrapolando. Eu queria perguntar aí, que existe algumas coisas aqui para ler, né? Eu vou pular algumas coisas aqui, porque essa partezinha aqui final, ela é bem importante, né? Porque eu vou te falar, as pessoas, elas têm algum tipo de problema com Exu, com Pombagira, eu não sei. Eles pensam sempre o mal dessas entidades. Então eu vou esclarecer algumas coisas aqui agora, tá? Vou dar uma breve explicação, né, sobre Exu e Pombagira aqui, porque faz parte, né, desse assunto, até porque eles são
entidades também diretamente ligadas a isso, ok? Bom, vamos lá. Como sabemos, né, e aprendemos, alguns, lógico, Exu não é demônio, como eu já falei aí, né, nunca foi. Isso tudo é oriundo do mito, da nossa civilização aqui mesopotâmica. Exu, a denominação dele, eu sempre falo isso a todos os momentos, que a denominação de Exu é guardião, né? É aquele guia que faz o trabalho pesado, é o guerreiro, é o batalhador, é o policial, seja como for que vocês queiram chamar eles. Não, a gente não pode confundir Exu com Orixá Exu. A gente não pode confundir Exu com Orixá Exu. Logicamente, alguns chamam de Exu Catiça. Exu Catiça, Exu Catiça, Exu Padilha, Marabô, Tranca-Rua, esses Exu aí, tá? Agora, Orixá Exu é Bara, né? Esse é o nome de Exu dentro do Candomblé. Não existe Exu dentro do Candomblé, existe Bara, que é Orixá, mas tem a qualidade, né, de ser um Orixá vindo pela linha de Exu, ok? Isso para que fica bem entendido, porque as pessoas, elas acham que Exu, ele é escravo do Orixá. Nunca será, tá? Nunca será que Exu é escravo de Bara. Nunca será. Que pode falar com quem quiser aí para falar comigo. Nunca será, porque Exu, ele é originário, como eu falei, eu acho que já até falei em outra live, Exu é originário do Brasil. Exu Catiço é brasileiro. E Orixá Exu e Orixá é africano. Então não existe Orixá brasileiro. Orixá é africano. E Exu é brasileiro. Então são tradições diferentes, cultos diferentes, línguas diferentes, são tudo diferente. Então Exu nunca será escravo de ninguém. Exu não tem isso. Entendeu? As pessoas mistificam muito, inventam muita coisa. Isso não existe. Entendeu? Na verdade, Exu trabalha para cima. Ele tem outros escalões. E como eu falei, existe a hierarquia. Assim como no Candomblé, existe a hierarquia. Eu sou zelador de santo. Fulano é não sei o quê. Então, né, existe uma hierarquia. E aquela hierarquia, ela deve ser respeitada. Não quer dizer que Exu tem que fazer aquilo que... Não. É respeitado. Porém, cada um tem a sua ação dentro de determinadas situações, como eu já falei. Que o povo cigano vai trabalhar na parte do amor, do dinheiro. Exu, guardião, vai te guardar, vai afastar as coisas ruins, os obsessores, essas energias complexas. Então, cada entidade, ela tem o seu raio de ação dentro da espiritualidade. Não tem nada a ver falar que isso, aquilo, outro. Não existe nada disso. Então, vamos desmistificar isso aí. Boa noite. Tudo bom, Ana Paula? Então, vamos desmistificar isso aí. Porque esse negócio de falar que Exu é escravo, Exu não é escravo de ninguém, absolutamente ninguém, ok? Exu presta um serviço de caridade a nós aqui, como mentores, guardiões e etc. Então esse negócio de falar que Exu é escravo de Orixá, ou que Exu é escravo de Bara, alguma coisa, isso é uma conversa fiada, isso não é nada disso verdade, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e tudo isso é a falta de informação. Então, logicamente, eu não estou aqui para criar polêmica, como eu falei lá no início. Eu estou aqui para a gente levar o conhecimento, para a gente tentar melhorar, para a gente tentar desmistificar, porque a gente só melhora estudando. Não queira se tornar médico fazendo só o 2º grau, não vai dar, né?
Então, se você quer se formar médico, tu tem que fazer seu segundo grau, primeiro, segundo, terceiro, tem que estudar pra caramba, se formar na faculdade, fazer mestrado, doutorado, não sei o que, fazer aquela coisa lá, que eu até nem sei, que você fica lá na prática, acho que 1, 2 anos, a residência, tem que fazer residência, que tu fica lá 1, 2 anos na residência, para só depois se formar em médico. Então, tem gente aí querendo ser médico, né? Então é complicado. A gente, para ser médico, a gente tem que, né, estudar, porque só estudando que a gente consegue chegar a ser médico. Logicamente, estou usando um exemplo, né? Mas é exatamente isso. Então, às vezes a gente fala isso e aquelas pessoas que um dia assistirão a minha live vai falar: ah, esse cara é maluco. Então me mostra, prova para mim que Exu é escravo do Orixá. Prova. Eu quero saber como. Entendeu? Não tem nada disso. É uma questão de hierarquia. Assim como existem determinadas coisas que a gente vê por aí, né, que Exu faz, que sinceramente nunca será Exu. Entendeu? Quando eu vejo determinadas coisas, eu posso afirmar que não é um Exu. Pode ser qualquer coisa ali, menos um Exu. Né? Não é. Infelizmente não é. E aí as pessoas ficam ali, sei lá, sendo enganadas ou enganando elas mesmas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que tem de quiumba aí, né, falando que é Exu, tem aos montes, entendeu? Então não venha você virar com o Exu e fazer coisas absurdas, que eu já vi muitas coisas absurdas. Então fazer coisas absurdas, falar coisas absurdas, entendeu? E vir falar pra mim que é Exu. Não é, tá bom? Não é mesmo. Então eu sempre vou bater nessa tecla, porque alguém tem que defender Exu e falar de fato a verdade, porque, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui para a gente tentar terminar no horário. Muitas vezes nos deparamos com a nomenclatura ou o rótulo ou o selo de Exu ser entidade de esquerda. Isso aqui é uma outra situação, né? Ah, meu Exu é de esquerda, o meu é de direita, blá blá blá, entendeu? Que a linha, vamos lá, que é a linha de esquerda, que muitas vezes não é passado isso de forma pejorativa, como se a esquerda fosse estranha ao normal, como se fosse o mal. Eu vou repetir, blá blá blá, entendeu? Mas não se iludam com essa denominação que nos diz que Exu tem pé de cabra. Tenso. Olho de fogo, senta-se em cabeça de seres humanos, né? Ou seja, nos crânios dos outros, né? E etc. E muitas mimimi, entendeu? Então o fato de Exu ser chamado de esquerda remete simplesmente ao fato de proteção, o fiel companheiro que está sempre ao seu lado esquerdo, aquele que nunca o abandona, ok? Fazendo uma breve alusão, remete-se como se fosse, né? Inclusive eu coloquei aqui uma observação, o escudeiro daquele cavaleiro errante, né? Aquele que guarda as armas e está pronto para usar na batalha a qualquer momento. É como se fosse o Sancho Panza, aquele antigo, né? Com o Don Quixote de La Mancha, aquele fiel escudeiro, entendeu? Então é ele que vai nos proteger durante os trabalhos de desobsessão. É esse aí, que todo mundo fala que é do mal. Sim, todos os guias que auxiliam o médium se farão presentes, não só os Exus, logicamente. E estes, com o auxílio do Exu esquerda ou do Exu direita, né, farão com que o médium faça o seu trabalho de caridade bem feito, sem que isso prejudique ele. Então, para que a gente termine a live aqui, eu coloquei uma observação. Escrevi aqui, observação. Vamos falar sobre a diferença entre Exu de direita e de esquerda. Vou falar grosso modo, rapidinho, que deixa eu ver a hora, que a gente já está aí, passamos 4 minutos. Então eu vou falar rapidinho a diferença, tá? A grosso modo, falando,
O da direita trabalha com fatores irradiadores, ou seja, irradiação, né? E os da esquerda com fatores consumidores, ou seja, consumindo e observando os desequilíbrios ou as viciações, os desvirtuamentos e as negatividades. Enquanto o da direita trabalha reestruturando. Então, não existe mal ou não existe bem. Exu, ele nunca é mal. Exu, ele nunca deixa de ser guardião. Exu só tem uma missão. Vamos dar o exemplo aqui de entidades de direita: caboclo, preto velho, boiadeiro, herê, marinheiro, cigano, etc. De esquerda, Exu e Pombagira. De direita e esquerda, que pode atuar nos dois campos: malandro, seu Zé, né? Aquela coisa toda, cigano, boiadeiro, etc. Sim, aí, Débora, quando a gente fala de Exu, eu agrego as pombagiras também. Tá? Eu falo de Exu assim, como se eu estivesse falando de homem, né? Os homens da humanidade, não assim homens e mulheres, mas quando eu falo de Exu, é Exu e Pombagira. Eu queria fazer um adendo aqui a uma coisa que muito entristece dentro das casas espirituais, e a gente precisa parar com isso, né? Mas eu vou voltar naquilo que eu falei anteriormente. A casa espiritual precisa de aula, né? E aí, quando a casa espiritual não tem aula, os médios ficam perdidos. Eu tenho o meu assentamento de Exu. Parabéns, axé, glória. Mas eu tenho meu assentamento de Exu, mas eu vou lá acender a vela para o meu Exu para pedir para separar alguém, para pedir para mandar alguém embora, para pedir. Então, meu amigo, você ainda não entendeu o que é Exu. Então você está muito distante de entender qual o trabalho de Exu aqui. Então, se você vai ao seu assentamento, ou no templo, ou seja lá onde for, sim, fala das entidades em geral, mas seja lá onde for, acender uma vela, ou simplesmente fazer uma oração e fazer o seu pedido a Exu, ao seu Exu, ou qualquer outro Exu, se for qualquer pedido que não seja um pedido recorrente de algo nobre, não perca seu tempo, porque você não estará falando com Exu, entende? Você estará falando com um obsessor, e muitas das vezes os assentamentos, eles passam a ser habitados por tudo, menos pelo próprio Exu. Primeiro, pela falta de conduta. Segundo, pela falta de entendimento. E terceiro, porque pela falta de ética. Está ali pedindo coisas absurdas a Exu. Exu é guardião. Exu está ali para orientar, para ajudar nos seus caminhos, para te livrar de determinadas coisas. Então você precisa tratar de Exu e os seus pedidos têm que estar voltados para essa direção, entendeu? E não para qualquer outra direção. Os meus pedidos para o povo cigano vão estar voltados para quê? Vou pedir a parte que cigano me ajude na parte de prosperidade, vou pedir para o cigano me ajudar na parte do amor, e etc. Ponto. Eu vou pedir ali pro orixá para quê? Orixá a gente não pede. A única coisa que a gente pede ao orixá é equilíbrio, né? Porque o mal, ele habita sempre a mente. E a mente é o ori. E o orixá é orixá. Ori, força da sua cabeça. Ori é cabeça, chá é força. Então é força da sua cabeça. Então a gente precisa realmente pedir ao orixá que nos dê muito discernimento, muito equilíbrio e muita força para que a gente não seja suscetível a todos esses enganos, a todos esses mal entendidos e a todas essas
essas vicissitudes, esses dogmas que não existem, essas coisas fantasiadas que nem existe isso, entendeu? Vamos dizer, vou dar um exemplo, né? Um exemplo aqui. Vamos dizer que eu virei com o seu Zé, que é o que eu trabalho mais. E aí o seu Zé vai virar e vai falar assim: ih, moço, o que é isso aqui na sua mão? E é um celular. Então me poupe. Me poupe. Porque qualquer entidade que acople no seu campo áurico, ela sabe exatamente tudo o que é. Porque ela, quando se acopla, ela tem todo o entendimento que você tem. Você não sabe tudo o que a entidade sabe, mas a entidade sabe tudo que você sabe. Por exemplo, eu estudo muita coisa, mas vamos dizer que o Santiago, que é o meu cigano, virou e ele quer, por exemplo, passar ervas. Uma diferente quantidade de ervas e para cada fim diferente. Então, ele vai usar o meu conhecimento. Mas, por exemplo, ele escreve em hebraico. Ele quando tem que falar, ele fala em hebraico. Eu não sei falar, eu nunca falei isso, nunca estudei, nunca escrevi, não tenho isso. Então, o espírito, ele tem o conhecimento dele, e eu não tenho como ter esse conhecimento, a não ser que ele ensine. Mas quando ele está acoplado em mim, ele tem todo o meu conhecimento, porque isso está de comum acordo. Entendeu? Então ele passa a ter todo o meu conhecimento. Então ele sabe o que é um celular, o que é um carro, o que é o que é um disco, o que é qualquer coisa. Ele sabe qualquer... Tudo que eu sei, ele sabe. Logicamente, ele, por questões hierárquicas e por respeito, ele não vai pegar um celular, blá 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 blá. Não vai. Ele não vai chegar e fazer qualquer coisa que ofenda o equilíbrio espiritual. Porque isso depende de uma hierarquia, isso depende de um respeito, de um discernimento, entendeu? Então eles estão aqui com todo esse conhecimento, mas respeitando os seus limites. Porque eles respeitam os limites, não é igual a gente, ser humano, que não tem respeito nenhum por nada. Então eles respeitam exatamente os limites deles, mas eles sabem que é tudo. Então é muito lamentável quando a gente vê uma entidade virar para você e falar assim: eu não sei o que é isso, me conta o que é isso. Não dá, entendeu? Então a gente precisa acabar com isso. A gente precisa acabar com essas coisas, com essas mistificações espirituais, porque é isso que está acabando com a religião. É isso que está denigrindo a imagem da religião. É isso que está acabando com o espiritismo, com a religião espírita. Entendeu? Porque são coisas lamentáveis. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes, no kardecismo, se evita a incorporação. Por isso que na Fraternidade Branca não se incorpora, por causa desses mal entendidos. Porque as pessoas não estudam, as casas não dão aula, os dirigentes das casas não sabem nada, então vai passar como? Então os dirigentes, eles precisam estudar, para que eles passem aquele conhecimento, aquela sabedoria para os seus filhos, para que eles não errem. Então é missão do dirigente buscar esse conhecimento, esse entendimento e esse estudo. Logicamente, é missão de todo ser humano buscar a verdade, porque a verdade vos libertará. Entendeu? Então, quem busca a verdade vos libertará. Mas, logicamente, se você está em uma casa espírita, um templo, um candomblé, uma umbanda, seja lá o que for, se você está dentro de algum local onde prega-se a espiritualidade, a obrigação é do dirigente da casa dar as aulas, para que as pessoas entendam as coisas e não fique nesse abismo da escuridão, que é a falta de conhecimento, de discernimento, de sabedoria e do misticismo, né? Ficar achando uma porção de coisas que não existe.
né? Então a gente precisa acabar com isso, porque a gente está em outro tempo, em outra era, né? A gente está na era da luz, a gente está migrando, a gente está mudando, a gente está na era da transmutação, da transformação. Então, as pessoas precisam despertar, acabar com isso. Eu vou te dar um exemplo. Aquelas entidades antigas que viam e falava e fazia, acontecia, cadê? Cadê? Tá difícil, né? Então, por quê? Porque as pessoas ficam achando qualquer coisa. E aí não tem o estudo, não tem nada, e aí quer achar, virar com o Zé, e o Zé tem que ir lá e dar em cima das mulheres, ou sei lá o que, ou coisas assim absurdas, que eu não tenho nem como falar, sabe? Então é muito difícil, muitas coisas que a gente já presenciou, já viu, e é muito lamentável, né? Lembrando que Exu, né, quando eu falo de Exu e Pombagira, e a linha da malandragem, etc., e marinheiro e tal, então quando a gente fala dessas entidades, eles não têm nada a ver com o candomblé, assim como o orixá não tem nada a ver com aquela linha ali deles. Então, cada um tem a sua separação, mas o seu respeito. Então, os cultos a Exu, tem que se entender que Exu é Umbanda, né? Exu é Umbanda. Então, a gente tem que ter determinados conhecimentos para que a gente não vá ferir aquela divindade ou aquela entidade, como queira chamar Exu. Porque muitas vezes os problemas vêm daí também, né? A gente faz alguma coisa achando que está fazendo a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Como, por exemplo, tem um montão de gente aí que assenta Exu e não tem nem um Ibauri montado, não tem nem um orixá montado. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, como é que você, né, como é que você faz um assentamento de uma entidade dessa se você não tem uma outra? Como eu falei e nas outras lives, e vou estar repetindo nessa, tudo na nossa vida é uma hierarquia, querendo ou não. Então, quando você está, vamos dar o exemplo, se você está num plano espiritual, a hierarquia maior é Deus. E aí vem ali, né, os mestres, ascensos, e vem descendo ali, tal. E aí, logicamente, que a hierarquia, o que está embaixo vai, né, vai dando aqui para esse daqui, esse dá para esse dá para esse, e assim vai. É igual uma casa de santo, né? A hierarquia tá ali, é o zelador, depois é a mãe pequena, o pai pequeno, né? Aí vem o Ogã, Eked, ou Eked, Ogã, tanto faz. E aí vem, logicamente, falar de cargos aqui, porque não tem cabimento, mas ali a mãe criadeira e tal. Então a pessoa, ela tem aquela hierarquia ali, ela tem que seguir aquela hierarquia ali. Se ela não quer seguir aquela hierarquia, ela tem que ir embora. Porque a vida é assim, é uma hierarquia. Se você trabalha, o seu chefe, o seu patrão, aquele que te contratou, ele está aqui e você está aqui. Aí vem diretor, gerente, coordenador, supervisor e blá blá blá, entendeu? E você está aqui. Então você deve, você é subordinado a todo esse pessoal aí. E aí, se você não está disposto a trabalhar naquela empresa e seguir a regra daquela empresa, só basta você ir embora, porque a empresa, ela vai continuar existindo, entendeu? E muitas vezes ela não vai mudar. Então cabe a você a realmente seguir seu caminho e buscar outras coisas na sua vida que te atendam da forma que você acha que está certo, entendeu? Porque nem sempre você está certo,
assim como nem sempre o dirigente está certo. E logicamente vou dar um conselho para todo mundo: cuidado, porque às vezes não pegue atalhos. Às vezes umas ordens que vêm da coordenação ou que vêm da gerência nem chegaram à diretoria ou ao dono, então não chegam. Isso está sendo resolvido aqui. Então muitas vezes cuidado, porque a culpa às vezes dos problemas, de determinados problemas, logicamente que você acha, né, a culpa que você acha, porque a gente tem que saber se realmente existe culpa, né, ela às vezes nem está ligada aqui, e sim aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. São muitas nuances, são muitas coisas, entendeu? Que a gente pode julgar estar certo e na verdade está errado. E logicamente a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a gente só está aqui para evoluir, entendeu? E aqueles que só sabem apontar o dedo e julgar as pessoas, infelizmente, eles vão ainda amargar a causa e efeito. Não tem outra coisa, porque a causa e efeito é uma lei que ela chegará a você. Não adianta, porque se você fez, não adianta pedir perdão, não adianta fazer isso, fazer aquilo outro, não adianta. Vai adiantar porque assim, seu perdão você terá, mas quem plantou maçã vai colher maçã, independente de qualquer coisa. Se você plantou, você vai colher. Isso é a causa e efeito. Essa lei ela não muda, ela é imutável, entendeu? Então ela não muda. Então se você fez, você vai colher, você vai pagar por aquilo que você fez, entendeu? Então por isso eu ensino tanto que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras e etc. Logicamente, nós estamos aqui para errar. A gente está aqui e a gente erra. A gente erra porque nós somos seres em desenvolvimento, em amadurecimento, em crescimento. Então a gente erra para a gente aprender e se tornar melhor. Porém, a gente tem sempre que se policiar e tentar tomar cuidado com nossos erros, porque são muitas vezes os nossos próprios erros daqui que fazem com que a gente sofra todos esses processos que a gente sofre na nossa vida. Sim, Débora, existe a reparação, mas a reparação ela vem com o efeito. Não tem como, entendeu? Porque para toda causa existe um efeito. Você vai fazer a reparação do seu arrependimento sincero. Então você será perdoada, mas mesmo assim você receberá o efeito daquilo que você causou. Logicamente, quando você receber esse efeito, se você já se sentiu melhor, se você já foi perdoada, aí aquela transição será mais amena. Então você passa por aquilo de uma forma muito mais amena e muito menos agressiva, muito menos perturbadora, entendeu? Mas você vai passar, porque toda causa tem um efeito, entendeu? É imutável a reparação de alguma forma, mesmo com o perdão, mas existe a necessidade de reparação. Sim, então foi o que eu acabei de explicar, exatamente isso. Então não tem jeito, não tem absolutamente jeito. Se você causou mal a alguém, em algum momento da sua vida, aquele efeito chegará até você. Você causa e o efeito chegará em algum momento. Se você percebeu que você errou, se você se arrepende, se você procura a redenção daquele pecado, você a terá, mas o efeito chegará do mesmo jeito. Só que ele vai chegar de uma forma aonde você vai passar por aquilo ali de uma forma mais tranquila. Ao oposto, se você não tivesse se redimido ou se você não tivesse feito a sua parte.
se você não tivesse entendido e pedido perdão pelo mal que você fez, entendeu? Então, exatamente, lei da física e é uma das leis, uma das 7 leis de Deus, que é a lei de causa e efeito. Então, é inevitável, isso acontecerá, entendeu? Mas tudo isso é aula, tudo isso é coisas que se aprende dentro de uma casa séria, onde tem pessoas sérias que tentam passar o máximo de conhecimento possível para ajudar na evolução de cada ser humano, entendeu? Porque a gente aqui não é absolutamente nada, talvez um grão de arroz. Eu sempre falo que eu sou apenas um grão de arroz, eu nem sei se eu chego a ser um grão de arroz, entendeu? Então, muitas vezes nem isso a gente é. Então, a gente está aqui apenas sendo contado pelas nossas atitudes, né? Aquilo que você está fazendo de melhor para você e para o seu próximo, entendeu? Mas a grande maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Agora que com todas essas coisas aí, muitas mensagens, muito isso, e a ficha de repente está caindo para essas pessoas. E eu acredito muito que talvez, por conta de tudo isso que a gente está passando, né, se as pessoas continuarem dentro dessa evolução, né, dessa harmonia que está se encontrando, né, o planeta, eu acredito que todo esse problema do Covid, né, realmente se extingua em maio, entendeu? Se a gente não errar. Então eu acredito que a cura realmente ela possa ser apresentada para a gente em maio, entendeu? Agora nesse mês aí que vai entrar. A cura ou a vacina, não sei. Enfim, alguma coisa para melhorar aí para a gente. Mas é isso aí, eu já falei muito, a gente nunca consegue acabar no horário, mas é porque a gente está aí falando um com o outro. Então se alguém tiver alguma dúvida, né, pode falar, pode mandar, que a gente vem aí dizer na próxima live, que será quinta-feira às 20 horas. A gente conseguiu terminar a desobsessão porque não tem muito o que falar e sim o que fazer, né? Não adianta eu falar muitas coisas aqui porque não tem condição, isso é mais dentro mesmo da casa e dentro dos trabalhos que são feitos na casa espiritual. Mas eu vou dar um conselho a todos. Nunca, absolutamente nunca, tente fazer uma desobsessão à distância. Nunca, ok? Porque para que você faça uma desobsessão à distância, você precisa estar dentro de um local preparado. Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer isso, não vai adiantar. Então, cuidado, porque muitas pessoas tiveram problemas seríssimos por isso, ok? Então, eu queria agradecer a todos aí, a presença, e que vocês possam levar essas informações para dentro do espírito de vocês e terem a oportunidade de a cada dia se tornar pessoas melhores, né? Dentro daquilo que a gente vem aqui passando, tentando ensinar e etc. Lembrando que nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só assistindo live e fazendo oração que nós, né, alcançaremos alguma coisa. Não será. Nós teremos que fazer a nossa parte dentro de algum local espiritual para estar cumprindo nossa missão kármica, ok? Então vamos esperar que tudo termine bem. Usem as máscaras de vocês. Beijo a todos, beijo Juju, valeu Márcio, valeu aí a casa de reunião, e que Ogum, né, possa abençoar a todos nós. Meu Pai Oxalá também nos abençoe com vida, saúde, sabedoria e discernimento. Muito axé a todos, saravá, boa noite, um beijo, gratidão a todos, fiquem com Deus,
e qualquer dúvida coloquem aí para que a gente possa falar sobre ela na live que vem, ou até aqui na live possa me perguntar se tiver alguma dúvida, e eu, se tiver ao meu alcance, né, ao pouquinho que eu sei, eu posso estar tentando dar a resposta, que não é que seja uma verdade, mas dentro daquilo que eu estudei, tá bom? Beijo, mãe, obrigado, te amo. Beijo aí, Cláudia, Cris, Roberto, grande abraço. Beijo, Adriana, valeu. Tchau, Cris. Então, beijo no coração de todos. Até a quinta que vem. Beijão, fica na paz.